informações, mas também a gente vai falar do Galo praiano. O Alan Jones tem detalhes do Clube de Regatas Brasil, que joga contra a equipe do Asa domingo agora. Asa e CRB. Joga agora final de semana. Vem com o time titular, com o time reserva, time misto. Alan Jones tem mais detalhes pra gente. Fala, Alan. Ô, Tony, o CRB parece aquele carro desgovernado, viu, Tony? Tenha calma. Tá passando por cima de todo mundo. Tenha calma, não vai não, menos. Quem vem aqui, passa por cima. City, é? Vem a Aliança, bota o Sub-15 e vence. Bota o Sub-50, daqui a pouco tá ganhando com o Sub-Óbito. Tá ressuscitando jogadores Rapaz, que pra ganhar jogo aqui. Porque a situação do CRB tá de vento e poupa, entendeu? A verdade é o seguinte, que o CRB tá sobrando no futebol alagoano hoje. Não tem rival não pro CRB hoje não, cara. Não tem rival não. Hoje o CRB no futebol alagoano não tem rival. O CSA tá desesperado aí contratando jogador. Inclusive até jogador que foi dispensado do CRB. Porque não tá desesperado. O CRB hoje não tem adversário no futebol alagoano. A verdade é essa. A gente tem que colocar isso. Não é soberba, não. Eu tô falando aqui a verdade. Então vamos lá. Hoje o CRB estreou na Copa Alagoas, venceu já no finalzinho da partida, viu? Com o time sub-20. Olha o golaço do garoto Jean-Pierre. A jogada bem trabalhada. Os meninos abaixo do CRB começaram bem. Olha o golaço do Jean-Pierre, ó, de perna esquerda. A gente tá vendo aqui no YouTube, viu, gente? Pra quem tá na rádio aí não tá assistindo, a gente tá vendo aqui no YouTube. Golaço de perna esquerda aos 56 minutos do segundo tempo. E aquilo que o Leandro Senna falou na entrevista coletiva ali do CRB é blefe, viu? É blefe. Não acreditem naquilo que o Leandro Senna falou, não. O CRB vai com o Sub-20 pra jogar o Asa. Até porque acho que faltou ele pensar um pouquinho que o CRB joga sábado contra o Itabaiana, né? É inviável os caras jogar no domingo, fica difícil. E até eu esperar o Alan pra acabar a informação, pra complementar, eu entrei em contato agora há pouco com uma pessoa que trabalha na base do CRB e essa pessoa disse, ó, quem vai descer do profissional pra jogar a Copa Alagoas são os meninos que subiram e que não vão ser aproveitados no sábado na Copa do Nordeste, mas são sub-20 e vão jogar no profissional, na Copa Alagoas. São esses jogadores. Então o Asa, também se não ganhar do sub-20 do CRB, é paciência, né, no domingo. Mas eu acho que o único jogador que tava no elenco profissional é o goleiro Fábio. O Fábio é o terceiro goleiro do CRB, do elenco profissional, e hoje foi titular contra o Aliança. Eu tava olhando a escalação e vi boa parte do jogo. Estava acompanhando a transmissão da NN do Asa e estava vendo o jogo da FAF TV do CRB. Mas assim, o jogo do CRB com o Aliança, porque o Aliança também é um time de base, né? É um time com muitos garotos ainda, não tem jogador conhecido. É um time que o Aliança está formando ali, acho que para tentar extrair uma base, para jogar uma futura segunda divisão, Alagoano Sub-20, alguma coisa do tipo. Mas foi um jogo que oscilou. Teve bons momentos para o CRB, teve bons momentos para o Aliança, mas o CRB prevaleceu aí, o talento da garotada, venceu por 1-0. E em relação à Copa do Nordeste, o CRB que amanhã viaja para Aracaju para encarar a equipe do Itabaiana no sábado à noite, o técnico Daniel Paulista não deve fazer nenhuma mudança na equipe. Em relação ao atacante argentino Alexander Dias, ele vai demorar um pouco para ser regularizado no CRB. Por quê? Porque ele atuava no futebol argentino, mas nunca atuou no futebol brasileiro. Então a transferência dele é um pouco mais delicada, porque ele vai ter que tirar CPF, vai ter que ir na Polícia Federal, aquela documentação, aquele trâmite todo. Então vai levar aí de 10 a 15 dias para que o Alexander Dias seja regularizado pelo CRB. É diferente, por exemplo, da situação do uruguaio atacante Facundo Labandeira, que já tinha uma situação regular aqui no Brasil, porque ele jogou no Sport ano passado. Então era um jogador que tinha documentação já bem resolvida. Então foi uma negociação uma transação mais fácil para o CRB em relação à transferência desse jogador. Mas o CRB deve ir a campo contra o Itabaiana, está muito confiante. O clima é muito bom no Clube de Regatas Brasil. Amanhã vai ter uma coletiva com o volante Falcão, né, vai falar desse momento do CRB,
a perspectiva do time regatiano. E assim como a gente tem o Asa e o CSA, que tem o CRB hoje como um parâmetro, até no nível técnico do futebol, que tenta... O Asa e o CSA hoje tem o CRB num patamar a ser batido. Já o CRB na Copa do Nordeste, Tony e André, ele vai encarar times que ele está abaixo no patamar, que são Bahia e Fortaleza. Então, é o teto do CRB ali, tentar vencer esses times, né? Que são times hoje que estão na Série A do futebol brasileiro e que tem um investimento muito mais alto que o CRB. Principalmente o Bahia, né? Que está atropelando todo mundo aí com o Everton Ribeiro. Só jogador bom, meu amigo. Então, o CRB vai ter esses desafios aí. Então, o Galo treinou hoje, amanhã treina, depois segue viagem para Aracaju e sábado encara o Itabaiana. O jogo vai ser 7 horas da noite no sábado, no Batistão. Itabaiana que não começa bem o Campeonato Sergipano. É um time que eu estava observando a relação dos jogadores, um time com jogadores realmente que a gente não conhece, né? São jogadores que eu particularmente não conheço. Parece ser um time bem frágil nesse início de temporada. Então, se o CRB conseguir impor o seu ritmo, conseguir tá numa noite tranquila, daquilo que a gente espera do Clube de Regatas Brasil, aí o CRB deverá fazer um jogo tranquilo e pode ganhar do Itabaiana, estrear bem nessa competição, viu, Tony? Verdade, com certeza, Alan Jones. Eu falo isso sobre a questão do Clube de Regatas Brasil, porque o torcedor agora há pouco estava aqui questionando, né, sobre qual time que vinha jogar contra a equipe do Asa domingo. Se era o titular, se era o sub-20, se era o mesclado, se eram os meninos que vinham jogar. E alguns torcedores da equipe, até mesmo torcedores da equipe do Asa, tava querendo que viesse o titular, mas o titular joga sábado contra o Itabaiana pela Copa do Nordeste. Então é impossível o titular do Asa, né? E tá em 2 lugares. Não tem como. Né? Até mesmo a viagem. Asa não é bom nesse momento, né? Até mesmo pela viagem. É melhor pegar os pivetes agora. É melhor pegar os meninos por enquanto, né? Vamos com calma. Vamos com calma. Vamos pegar os meninos sub-20, os meninos. E que vai pegar os cavalão, né? Aí depois. Aí toma uma tunda e fica pior, que né? Que venha o Galo City, né, André? Tu não fala isso. Não, sobre o CRB, eu concordo com o Alan. Hoje o CRB, no futebol alagoano, ele tem uma dinastia. Isso não é a gente falar sobre soberba, não é colocar o CRB no altar máximo do futebol alagoano. São dados, são confirmações de ano após ano. O CRB vem fazendo isso desde 2012, chegando numa final. É algo muito grande dentro do futebol, vencendo, perdendo, mais vencendo do que perdendo. Então o CRB hoje é o time a ser batido no futebol alagoano por todos esses fatores. E um ponto que chama a atenção do CRB é que a cada ano o time vai melhorando a sua estrutura, a sua infraestrutura e o perfil das suas contratações e da montagem dos elencos. Antes, o Alan obviamente sabe mais do que eu, porque vive o CRB e vive em Maceió. O CRB montava 2, 3 times no ano. Então, quando chegava numa Série B, ele vinha engrenar da metade da Série B para lá. E aí já não dava mais o resultado. Hoje o CRB ele monta um time já forte no início do ano, vem mantendo uma base, inclusive. Então é por isso que dentro do futebol alagoano, o CRB disparadamente, e a gente está vendo isso no começo do campeonato alagoano. O CRB foi o último time que começou a trabalhar. E parece que tá jogando, tá jogando como se estivesse treinando há muito mais tempo. Então, isso mostra o nível técnico da equipe, a diferença, a disparidade que tem do CRB para as outras equipes. E principalmente até o seu próprio rival. O CSA, como o Alan disse, vive vários problemas e o nível técnico do elenco do CSA é muito menor do que o do CRB. Então, acredito que o CRB faça um campeonato alagoano agora que venceu 3 jogos consecutivos de forma muito mais cadenciada. O Daniel Paulista vai ter a oportunidade e opções, inclusive de ir mesclando, e acredito que ele faça isso em determinados momentos do campeonato alagoano, porque tem a Copa do Nordeste. Aí sim, a Copa do Nordeste é força total, iniciando já contra o Itabaiana. Estava dando uma lida sobre o Itabaiana, é um time que vem oscilando inclusive nessa temporada. Para mim, o favorito no confronto, mesmo sendo em Aracaju, e foi um ponto importante, o jogo no Batistão.
O gramado lá é excelente para o time do CRB, que é um time muito técnico e em níveis melhor do que o Itabaiana. Para mim, o CRB é favorito contra o Itabaiana. E no futebol alagoano não tem nem o que contestar, não tem nem o que falar. É uma dinastia, é uma hegemonia que, pelo que vem se desenhando mais uma vez, o CRB vai mantê-la nesse campeonato alagoano e manter durante a temporada também. Já, o Douglas Esquilo tá indo pro ABC jogar também a Série C lá, a sequência da temporada. Que tristeza. O Douglas Esquilo, né? É porque às vezes o cara acredita em umas coisas, né? Mas eu vou deixar de me iludir também com certas coisas no futebol, viu? Tá iludindo, mas Eu vou acreditando, acho que vai dar certo. Calma, Moreno. Vai muita conversa bonita. Muita conversa bonita. Né? Mas eu sei no final das contas. É porque às vezes a gente pensa tão positivo que a gente deixa um pouco a parte racional de lado, né? Mas veja só, o CSA que não conta mais com o Douglas Esquilo, que tá indo pro ABC. Juninho Valora já foi. Começou a trabalhar hoje, vai ser apresentado oficialmente amanhã. Há informações de bastidores que o CSA tem um interesse em contratar novamente o zagueiro Rafael Foster, que está no São Bernardo, né? Ano passado saiu do CSA da Série C, foi para Série B jogar pelo Avaí. Série B, jogar pelo Avaí. Então eu acho que se o CSA conseguir, por exemplo, trazer um Rafael Foster, já dá um outro padrão à zaga. Juninho Valora no meio campo, já vai ser uma outra qualidade. E agora surge a informação de que o CSA pode estar negociando com o lateral direito Eduardo, de 37 anos, que está no Sport. Também chegaria para qualificar muito, né? A lateral direita do CSA, já que o Igor Dutra é um jogador de um nível técnico inferior e o Lucas Marques, né, é um jogador que oscila muito tecnicamente. Então o CSA vai ao mercado em busca de novas peças. Mas ontem o ataque do CSA realmente deixou muito a desejar. No segundo tempo, com as mudanças do técnico Marcelo Cabo, aí foi que o Rafinha deu uma outra dinâmica à equipe. O Jefinho também entrou muito bem, né? Mas também o goleiro do Coruripe ficou muito mal, falhou nos 2 jogos. Ô Tony, tem um trechinho aí da entrevista coletiva do Marcelo Cabo. Vamos acompanhar aí, gente. É muito importante. A gente priorizou trazer, né, os jogadores que não atuaram no domingo, para que dentro do nosso planejamento a gente pudesse dar minutagem a esse jogador, a gente pudesse observar esses jogadores aqui hoje. E o engraçado, né? Eu gostei mais do comportamento da equipe no primeiro tempo do que no segundo tempo. A gente teve uma performance melhor no primeiro tempo, um jogo completamente controlado, o nosso goleiro não fez nenhuma defesa no primeiro tempo. E no segundo tempo eles conseguiram encaixar a marcação, a gente estava com dificuldade de sair de trás. E aí você fala, né? O segundo tempo nós tivemos resultado, mas não tivemos uma boa performance. Mas isso aí acho que as alterações surtiram efeito, o pessoal que entrou aproveitou a oportunidade, entrou bem, né? 2 gols que vieram do banco. Então assim, a gente privilegia o plantel. Isso aí é muito bom para mim, né? Que a gente usa a Copa para dar minutagem, observar alguns jogadores. Os jogadores entraram muito bem e assim eu saio satisfeito do que a gente observou aqui hoje, principalmente daqueles jogadores que ainda não tinham jogado comigo. Marcelo, parabéns pela vitória. Inclusive você falou agora, né, que achou melhor o primeiro tempo com relação ao comportamento, etc. E o que chamou a atenção no primeiro tempo foi que no momento que você teve uma parada ali, o jogador recebendo atendimento, você falou justamente nessa questão da posse de bola, né, pedindo, se eu não me engano, mais infiltração. Era isso mesmo que você queria naquele momento? Exatamente, a gente tinha muita posse, mas a gente no último terço a gente estava sem infiltração, sem ocupação de espaço, né, nas costas da primeira linha deles, e a gente vinha pedindo. Aí a gente até no intervalo corrigiu esse tipo de comportamento que a gente queria que voltasse para o segundo tempo, e a gente voltou para o segundo tempo. Eu achei que a equipe deles também cresceu no segundo tempo, né, nos trouxe mais dificuldade, e aí até os 15, 20 minutos a gente teve muita dificuldade, mas eu entendo que as alterações ela privilegiaram o nosso time, o pessoal que entrou bem, né? Eu fico feliz de ver um jogador prata da casa como, né, o Jefinho entrar, fazer um gol importante, né? Ele vem trabalhando bastante, o Rafinha ainda não tinha jogado comigo, então alguns jogadores que entraram muito bem, e é justamente isso, a gente vai priorizando, potencializar o elenco, né? Deixando o elenco
cada vez mais homogêneo, e a gente vai usar a Copa para isso, para poder dar minutagem e a gente não ter uma defasagem de minutagem durante a temporada. O professor Marcelo Cabo, a gente falava com o Rafinha, né? Ele entrou muito bem no segundo tempo. Já é uma boa dor de cabeça, uma opção que você já ganha aí para o setor de criação? Você lembra que eu falei numa coletiva minha do primeiro jogo que a diretoria me deu uma dor de cabeça muito grande, que quatro camisa 10 muito qualificado, né? Nós temos aí, então assim, hoje o Rafinha comprova aquela convicção que a diretoria trouxe em trazê-lo, né? Ele vem treinando muito bem, ele vem me agradando nos treinamentos e a gente assim acaba ficando feliz. É um jogador que tem uma perna esquerda muito boa, um comportamento, ele pode jogar centralizado, ele pode jogar pelo lado direito com a perna invertida. É isso que só quem ganha com isso é o CSA, que ganha mais opções. Claro que nesse momento vocês vão desfrutar da vitória, né? Mas no final de semana já tem um jogo que é também pela Copa Alagoas. E aí fica aquela pergunta, principalmente levando em consideração o que foi no final de semana. A dúvida se iria com o time principal, se iria fazer um misto, o que é que iria fazer. Claro, o time principal é modo de falar, porque você está chegando agora ainda conhecendo todo o elenco de certa forma. Mas o que pensar já para esse jogo do final de semana? A gente vai priorizar esse grupo aqui. Pode ser que haja algumas trocas pontuais, né? Jogadores que eu posso já querer levar para quarta-feira, né, e dar oportunidade a outros jogadores, mas a priori vai ser esse grupo que veio aqui, talvez com 2 ou 3 trocas pontuais, porque a gente pode ter uma surpresa. O Nilton já pode ser, a gente vai avaliar aqui de sexta e sábado, talvez a gente já tenha um Nilton relacionado para ir 25, 30 minutos, jogador que vem respondendo bem aos treinamentos. Então assim, a prioridade vai ser, a gente vai ter esse grupo no domingo e o grupo que ficou lá hoje, treinou comigo pela manhã, já a gente pensando no jogo do Asa. Tony, então o CSA que volta a se enfrentar a equipe do CSE, né? Encara o CSE domingo pela segunda rodada da Copa Alagoas. Uma coisa que me chamou a atenção, viu, Tony? Comparando a situação do Asa, e aí pra gente finalizar o programa, até o André pode entrar na discussão. Eu conversei ali com 2 pessoas que fazem parte, né, do departamento de futebol do CSA, não vou citar nomes, por uma questão de não querer mesmo. E assim, era um assunto em off que eu tava conversando ali antes do jogo. E eu disse, rapaz, como é que vocês estão vendo aí a situação do campeonato, o dos rivais, aquela derrota lá contra o CRB? E aí a pessoa me falou assim, olha, Alan, o time foi muito mal contra o CRB, a gente sabe que o CRB tem um plantel qualificado, né? Mas assim, a gente conseguindo corrigir coisas pontuais, o CSA vai chegar na final do campeonato alagoano. Aí eu mencionei assim, e o Asa? O que é que vocês acham do Asa? Tranquilo. Não temem o Asa, respeita o Asa. Claro, isso não é um desrespeito ao Asa. Mas eu vou dizer a vocês, viu? O CSA não teme o Asa hoje. Entende que a questão não é o Asa tá melhor ou pior, ou vai jogar bem ou não. O CSA entende que ele conseguindo ajustar a equipe com essas peças que estão chegando, a equipe consegue chegar à final do campeonato alagoano, pelo menos a final. Brigar por título já é falar numa outra situação. Mas o CSA entende que conseguindo acertar aos poucos essas peças aí, consegue chegar à final com tranquilidade, viu, Tony? Beleza, você vê tá que aí, até Alan. O CSA desarrumado, o Asa nem mete medo, né? É verdade. André, ontem jogo interessante também, mas a equipe do CSA acabou vencendo a equipe do Coruripe, lá em Coruripe. Colocou aquilo que o Marcelo Cabo colocou em campo, aquilo que a gente já imaginava, né? Dar uma mesclada, assim como fez o Leandro Senna hoje, dar minutagem para os jogadores que não estavam atuando, até para dar um descanso também para os outros atletas, entendendo que, como ele disse, tem que estar um time mais homogêneo. Então ele precisa ver dos jogadores que não viu ainda atuando no jogo. E eu acho que essa sequência ele deve fazer também um planejamento semelhante ao do Asa. No fim de semana agora, colocar o time titular, porque na quarta-feira tem um confronto contra o Asa. Se a gente pegar os mesmos momentos das duas equipes, os dois estão oscilando. O Asa está oscilando tecnicamente, taticamente, o CSA da mesma forma, com problemas inclusive administrativos de ter que contratar, e tem essa possibilidade de contratar, porque aí é a diferença do CSA para o Asa, o poderio financeiro, e tem margem de erro,
por isso que está contratando outros jogadores, mas eu vejo que estão numa situação semelhante em termos de desempenho dentro de campo. Muita oscilação, muita desconfiança, os últimos jogos não fizeram jogos bons, então acredito que para quarta-feira eu não vejo nenhum favorito. Acredito que seja um confronto muito equilibrado, porque são duas equipes, como eu repito, são oscilantes e são estáveis, inclusive, na temporada, então não vejo favoritismo não. Acho que a única diferença, ou algo que tira um pouquinho desse equilíbrio, é o fator casa do Asa, mas aí acredito que não vai ser muita diferença não. Mais equilíbrio do que outra coisa. Mas aí também vai desse planejamento do que vão fazer no fim de semana. Eu acredito que os técnicos, tanto o Leandro Senna do Asa quanto o Marcelo Cabo do CSA, vão colocar o time titular no fim de semana para os jogadores não perderem o ritmo e aí colocar em prática o que foi feito no meio de semana na Copa Lagoas também, em termos de avaliação, de observação de alguns jogadores que podem entrar aí e criar alternativas através dessa potencialização desses atletas. Mas eu não vejo muita diferença no atual momento não. Os dois times estão estáveis e oscilantes.